Esta pesquisa bibliográfica é parte integrante da dissertação do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, intitulado O uso pedagógico da linguagem audiovisual, contribuições de um material instrucional para as práticas educativas de professores de ensino médio integrado e que tem como objetivo geral averiguar se o conhecimento da linguagem audiovisual ajuda o professor a desenvolver uma videoaula que o deixe seguro para incluir esse recurso entre suas ferramentas didático-pedagógicas. Com o surgimento do rádio, cinema e televisão, surgiram novas possibilidades que os atribuem importante função social, educativa e cultural. Desde então, a cada nova mídia que surge, a cada nova tecnologia que se agrega a elas, abre-se o desafio de entender o seu potencial para o seu possível uso na educação. Dos filmes analógicos aos digitais, a forma de se criar um produto audiovisual vem mudando ao longo do tempo. Entretanto, apesar das facilidades que nos trazem essas novas ferramentas, elas não nos capacitam para o uso adequado da mídia, pela razão de que a técnica apenas não é suficiente para levar ao domínio de sua linguagem. Com a videoaula não é diferente. Como um produto audiovisual em desenvolvimento, ainda está em busca do mapeamento de suas características específicas. E para que possamos reconhecê-las e aprimorá-las, um dos caminhos é o estudo a partir da perspectiva dos formatos usados nos meios já existentes, observando quais os seus aspectos podem ser adaptados para esse objetivo, quais os novos conceitos que irão exigir de cada um de nós um olhar mais apurado e inovador e quais as concepções que devemos deixar no ontem. A linguagem audiovisual no cinema só se estabeleceu entre os cineastas a partir do momento que os filmes foram divididos em cenas, ou seja, pequenas partes produzidas separadamente e novamente juntadas na montagem. Esse processo deu início a uma maneira de comunicar uma ideia diferente da existente até então. O cinema passou a criar espaços simplesmente deslocando o ponto de vista, alternando os planos. Seu encadeamento revela a ordem na qual devemos fazer a leitura das informações, formando uma sintaxe de forma rigorosa e inequívoca. E a relação invisível entre as cenas criou um vocabulário e uma gramática de incrível variedade. Associamos mentalmente cada pedaço da informação, de forma a entender o que seu contexto nos traz. É dividindo os planos que o professor conduzirá de que forma o estudante deverá prestar atenção. Não há esforço na nossa mente para interpretarmos corretamente essa linguagem. Nem percebemos essa conexão elementar, automática, reflexiva. É como se fosse um sentido extra, parte integrante de nosso sistema perceptivo. Essas colocações empíricas de Carrier encontram respaldo em estudo da neurociência cognitiva, pois, segundo Barr, a ativação associativa é a forma padrão na qual o nosso cérebro trabalha. No cinema, cada plano, ângulo e movimento de câmera é um signo da linguagem cinematográfica e traz na sua essência um significado importante para a compreensão da narrativa. Um bloco contínuo da imagem não permite a implantação de uma narrativa que ajude a didática e, por consequência, o processo cognitivo. O artigo analisou um dos episódios de Anatomia de Grey. A história consistia no fato de uma mãe temerosa em transmitir o HIV para o seu feto, ir ao hospital na tentativa de realizar um aborto e ser informada pela médica que o risco de contaminação do nascimento era muito baixo se ela fizesse o tratamento. O conhecimento dos telespectadores sobre a taxa de transmissão de HIV de mãe para filho aumentou após o episódio, indo de 15% para 61%. E a nova informação ainda foi retida por muitos espectadores 6 semanas depois, com a queda para 45%, mas que os estudos consideram ainda alta retenção. Dos entrevistados após assistir o episódio, 17% responderam voluntariamente que a chance do recém-nascido ser saudável era de 98%, estatística repetida várias vezes no episódio.
Mesmo emprestando a linguagem do cinema até que as videoaulas desenvolvam a sua própria, em alguns pontos ela tem que se afastar e até mesmo contradizer aquela. Em um filme, o espectador é uma testemunha invisível de tudo o que acontece, sem que a sua presença seja notada. Fato que deve ser evitado ao se produzir uma videoaula. Para fins pedagógicos, não é interessante que, além da distância física, se estabeleça uma distância emocional entre o professor e o estudante. Esse espaço psicológico e comunicacional é definido como distância transacional. Nesse caso, a linguagem audiovisual usada deve se assemelhar à dos programas televisivos, que abertamente reconhecem que há alguém como receptor da mensagem que está sendo enviada e interage diretamente com esse sujeito. A atitude do docente influencia no processo de comunicação. Quando o receptor percebe o apreço do emissor por ele, ele mostra-se menos crítico e mais receptivo à mensagem. Desenvolver uma videoaula com linguagem dialógica que favoreça os vínculos afetivos entre professor e estudante é um dos passos mais importantes para transpor a distância transacional. Outras inspirações que as videoaulas podem ter a partir da televisão são os formatos. O professor não está preso a um lugar, nem um tipo específico de aula. Ele pode analisar as possibilidades que os mais diversos formatos oferecem e adaptá-los segundo as suas intenções pedagógicas. Quanto ao gênero, todo o processo de construção de um material audiovisual para videoaulas deve servir ao educativo. Alguns exemplos são aulas expositivas. A aula expositiva sempre terá seu lugar, até mesmo nas videoaulas. Algumas disciplinas exigem que a teoria seja mostrada de forma expositiva. Em outras, elas podem ser práticas, além de poderem ser mescladas com outros formatos, se assim quiser o professor. Documentários. Esse formato apresenta uma visão crítica sobre determinado assunto e por isso é de grande relevância histórica, social, política e científica ou econômica e aprofunda assuntos cotidianos. Esse é um formato que pode ser usado por todas as áreas, não apenas pelas humanas, pois em todos os campos de estudo temos pontos de vista a serem discutidos em profundidade. Talk shows. Formato no qual a linha condutora é o diálogo, uma entrevista semi-estruturada. Pode ser uma conversa ou com algum especialista na área abordada ou com pessoas que estão desenvolvendo os trabalhos relevantes. O talk show permite variações como, por exemplo, o debate, as rodas de conversas, com foco em discussões interdisciplinares. Quiz show. Baseados em perguntas e respostas, visa que o participante responda corretamente o máximo de perguntas possíveis para ganhar um prêmio. No entanto, o quiz show pode ir além e trazer a gamificação para as videoaulas, com todos os seus desafios e vantagens para a aprendizagem. Reality show. Até mesmo esse formato pode servir para fins educativos, como acompanhar na prática a resolução de problemas do dia a dia ou desafios na área profissional. Assistir o desenvolvimento de uma linha de pensamento em busca de soluções para problemas reais do mundo do trabalho pode deixar claro ao estudante a necessidade da integração entre o ensino básico e profissional. Dramaturgia. O formato de teledramaturgia, com atores encenando textos curtos, pode ser explorado nas mais variadas áreas, indo da literatura, fatos históricos até a encenação de situações que exijam do estudante uma reflexão crítica. O processo histórico e cultural do desenvolvimento das mídias torna plausível a hipótese de que, partindo das experiências anteriores, em breve as videoaulas desenvolverão suas características culturais, como sua própria linguagem, repleta de signos que facilitarão a aprendizagem. – 83% das pessoas preferem acessar informações instrucionais ou informacionais por meio de vídeo do que lendo ou ouvindo um áudio. Mais do que uma simples preferência, essa forma de aprendizagem pode apresentar inúmeras vantagens. A imagem facilita mais a memória do que a palavra falada, e isso se potencializa quando a informação é vinculada em ambas as modalidades, numa experiência audiovisual.
Se o uso simultâneo de sons e imagens é uma das formas que facilita a nossa aprendizagem, como tirar o maior proveito de recursos como a videoaula? Um bom filme não pode se originar de um teatro filmado. Da mesma forma, uma videoaula não pode repetir uma presencial, pois suas linguagens são diferentes. Se não temos o conhecimento de como o nosso cérebro processa as informações multimídias, não nos beneficiaremos das novas tecnologias. Desta forma, estudar o meio no qual o docente irá atuar e sua linguagem se faz necessário para o sucesso de sua missão. E olhar para o cinema e televisão, que apresentam avanços na adaptação da linguagem audiovisual para suas finalidades, em busca de elementos que ajudem a transpor do presencial para a videoaula, pode ser um ponto de partida.